E já começou o desespero. Técnico Abel Ferreira cutuca Flamengo e diz que não tem como competir em orçamento. Eleito craque do jogo, uruguaio De La Cruz brilha jogando mais avançado e mostra versatilidade em vitória do Mengão. Flamengo volta a liderar o Campeonato Brasileiro após 115 rodadas e vence as duas primeiras partidas após 40 anos. E mais, Tite fala sobre vitória, sistema defensivo, prioridades e mudanças na equipe. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola. Põe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Melo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que ontem venceu o São Paulo no Maraca. 2-1, gols de Luiz Araújo e De La Cruz, que não para de fazer gol. Um início absurdo do uruguaio, 2 jogos, 2 gols e uma assistência. E ontem o Luiz Araújo, que começou no banco de reservas, o Tite começou poupando ele e o Arrascaeta, entrou logo aos 12 minutos com uma lesão aí no tendão de Aquiles. O Cebolinha sentiu dores depois de uma jogada com o jogador do São Paulo, né? Ele recebeu um pisão ali no calcanhar e teve que ser substituído. O De La Cruz atuando na direita, o Bruno Henrique na esquerda, e aí o De La Cruz ele corta para o meio, dá aquele chute segurando o R2, pique videogame, um golaço sem chances para o goleiro Rafael do São Paulo, né? E aí o Flamengo controlou as principais ações, foi mais intenso, teve mais volume de jogo, e chegou aí ao segundo gol com o De La Cruz, e teve uma brilhante participação aí, né, do Pedro. O Bruno Henrique também jogou muita bola, mas quem foi eleito craque do jogo foi o uruguaio De La Cruz, que está realmente jogando muita bola. Ele foi o destaque aí, jogou mais avançado ontem, né, porque não tinha o Arrascaeta, então ficou para ele aí toda a função de criação, o meio-campo, né? Ele que participava aí de quase todas as jogadas, foi peça fundamental no jogo de ontem e será assim no restante da temporada, né? Ele deu uma assistência para o Luiz Araújo e acabou fazendo um gol, recebeu a maior nota da partida, né? Quando você faz um gol e dá uma assistência num placar de 2-1, você acaba sendo destaque, e por outras coisas também que ele fez no jogo. Ele foi o dono do meio-campo ali, né, diante do São Paulo, e ele chegou a falar sobre essa função mais adiantada. Foi perguntado na zona mista por alguns colegas da imprensa e disse o seguinte: não é uma função que eu desconheço, jogo nessa posição na seleção uruguaia e também fazia isso no River Plate, um pouco mais adiantado. Tenho sempre que estar preparado para o que o treinador pedir e o que o jogo apresentar. Tenho sempre que me entregar ao máximo, disse aí o meia após a partida. Que grande jogador é o De La Cruz, craque de bola, e que grande contratação fez o Flamengo ao pagar a multa lá no clube argentino, lá no River Plate. Bom, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Rafa, mas é a segunda rodada. Mas você não tem noção do peso, do tamanho dessa liderança, do tamanho dessas 2 vitórias seguidas, né? A vitória diante do São Paulo, 2-1, colocou o Flamengo nessa condição. A última vez que o clube havia ocupado a primeira colocação do Brasileiro foi na 38ª rodada do Campeonato de 2020, ou seja, 2021, 2022, 2023, 2024. Estamos falando do Flamengo, né, gente? Esse tempo todo sem liderar a competição. Então, curiosamente, a última vez que o Flamengo foi líder foi exatamente contra o São Paulo, na última rodada de 2020, quando o Flamengo perdeu aquele jogo para o São Paulo. Vocês lembram muito bem, jogadores, né, torcedor ficou torcendo ali, né, quando acabou o jogo,
E aí, com o empate do Internacional com o Corinthians, o Flamengo conquistou mais um título do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. E aí, segundo números do Datafute, o Flamengo vence as 2 primeiras rodadas, desconsiderando jogos antecipados ou adiados do Brasileirão, pela primeira vez nos pontos corridos. A última vez que o clube venceu as 2 primeiras rodadas foi em 1984, gente. Há 40 anos, em 2021. E em 1996, o Flamengo venceu os 2 primeiros jogos, porém foram jogos adiados ou atrasados. Não foi assim, ó, primeira rodada, pum, vitória. Segunda rodada, pum, vitória. Então, de forma linear, sendo primeira rodada e segunda rodada, a última vez foi em 1984. Eu não era nascido. Eu nasci um ano depois, em 85. Então, 40 anos é um feito aí incrível, né? Essas 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro do Flamengo. Será que o Flamengo vai fazer história no Brasileiro como fez no Carioca, hein? Campeão invicto, apenas um gol sofrido, a quantidade de vitórias consecutivas. Um Campeonato Carioca impressionante. Agora, fazer isso no Brasileiro, quando não tem jogo fácil, só time difícil, ó. Próximo jogo já é contra o Palmeiras. Já é contra o Palmeiras no Allianz Parque domingo. É pedreira, amigo, não tem jeito. Então vamos aqui trazer as aspas do Tite, da coletiva de ontem. Vamos ver o que o Tite falou sobre essa vitória. E ele disse o seguinte: repetiram a final da Copa do Brasil, duelo de tradição. Nós também perdemos para o São Paulo lá no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Já era o Tite, o técnico, né? O duelo tem a grandeza das 2 equipes. 2 equipes que desempenham bem, mas o sentimento é de que poderíamos ter transformado o nosso futebol no 3º gol. Não aconteceu. Muito também pela boa atuação do goleiro adversário. E aí, o futebol é um joguinho de xadrez, porque quando o Alan está com cãibra, aquele falando do gol sofrido de cabeça do Ferreirinha, né? Pelo Flamengo aí. Ele não consegue fazer a recomposição, porque o Alan, ele tá com cãibra, ele pede para sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação. E justamente era no setor ali do Alisson, que fez a jogada do gol do São Paulo. Difícil, é lamentar, mas pelo desempenho, o resultado deveria ter sido mais elástico. Sobre a necessidade de rodar peças de uma sequência importante que envolve clássicos, né, como São Paulo, Palmeiras, Botafogo, além de um jogo na altitude, né, da Bolívia. Você vê, o Flamengo tem um jogo agora no gramado sintético, lá do Allianz Parque, tem viagem para Bolívia na altitude, aí quer dizer, tem outros adversários aí, o Botafogo, tem o Red Bull Bragantino fora de casa, é só pedreira. O Tite garantiu que não queria sacar o Arrascaeta do time e fez porque, após conversas com outros departamentos, concluiu-se que o atleta não tinha condições de ser submetido a mais uma partida desgastante. Flamengo, aí ele diz, o Flamengo jogou lá em Goiás, jogou 10 jogos lá em Goiás. Ele tinha perdido 5, empatado 3 e vencido 2. É muito difícil jogar. Pela qualidade do adversário, pelo clima, pelo horário, pelo gramado, você não consegue impor um ritmo mais forte. Às vezes o clima tem interferência. Hoje tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu queria tirar o Arrascaeta? Ele mandou pro repórter. Eu fico aqui com... tirou o 10 do time. Por que o Tite quer tirar o Arrascaeta? Ele deu essa explicação ontem lá na coletiva. Eu fico aqui exposto por tirar, mas não dá. Vai estourar o cara nessa sequência de jogos? Agora é fácil, mas e antes, para tirar o 10? Então, por isso que passo essa mensagem para todos os atletas. Daqui a pouco vai ter a necessidade, é inevitável a necessidade, é inevitável a troca de todos os setores, ou numa entrada como aconteceu. Aí ele respondeu se ele acha que o time oscilou, né? Ontem, na partida, no final da partida, pelo desgaste físico ou pelas substituições, o Tite disse: existe um jogo de futebol que é um jogo mental. A confiança acaba gerando. E se vocês olharem todos os jogos, eles têm esses componentes. Todos. Os jogos têm fases. Nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Aí você toma o segundo, fica um pouquinho difícil jogar. Depois, retomou de novo. Nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Saiu na cara do gol o Eric Pulgar. Tivemos outras oportunidades de finalização. Sobre prioridades, né, que voltam a ser debatidas,
Ele disse: lutaremos por todos os títulos, pode ter certeza. Também não faz parte de mim ser mentiroso, não falar o que acredito e não falar a minha verdade. Sei que a torcida quer, mas é quase que humanamente impossível conquistar todos os títulos. Agora temos 2 jogos importantes, não dá para ter o Arrascaeta nos 2. O que vai fazer? Quando falo de prioridades, é nesse aspecto, não é de preferir ou abrir mão. Sobre os gols sofridos nos últimos jogos, se isso pode mudar o planejamento defensivo, o Tite finalizou dizendo: o sistema é um todo, a equipe se defende e ataca. Pega os últimos 6 trabalhos aqui e vocês vão ver que temos uma média de 2 gols feitos. Se você pegar os gols sofridos, você vai ver com certeza que é a maior média. Isso gera equilíbrio, somos muito verticais, a gente não trabalha a bola para o lado, a primeira opção é vertical. Hoje fiquei chateado por ter tomado gol, não me lembro, a não ser uma bola que o Rossi saiu e abafou, de uma defesa que ele tenha feito. O resultado poderia ter sido mais elástico, o Rafael fez 2 grandes defesas. A verdade é quando o torcedor olha o placar 2-1, quem não assistiu o jogo, parece que foi um jogo apertado, mas não foi, gente. O Flamengo amassou o São Paulo em termos de qualidade técnica, intensidade, criação de jogada, volume de jogo. O São Paulo teve alguns poucos momentos, 1 ou 2 no jogo ali. Teve o lance do gol, que foi uma falha defensiva do Flamengo, mas o Flamengo se mostrou superior o tempo inteiro diante do São Paulo. Então, se você for olhar o placar, o Flamengo tomou um gol, foi 2-1, placar apertadinho. O Flamengo perdeu alguns gols, Poderia ter sido um placar mais elástico, até a declaração do Tite. Bom, mais 3 pontos na conta, 6 ao todo nessas 2 primeiras rodadas. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense fora, venceu o São Paulo em casa, agora pega uma pedreira, pega o Palmeiras lá no Allianz Parque, que perdeu ontem para o Internacional, hein? O Palmeiras perdeu em casa para o Internacional, isso fez com que o Inter ficasse com o mesmo número de pontos do Flamengo, tá lá, Flamengo e Inter com 6 pontos na liderança. A diferença é que o Flamengo está na frente pelo critério de saldo de gols. Então, Flamengo e Inter com 6 pontos e Flamengo e Palmeiras medem forças na 3ª rodada no próximo domingo. No entanto, o clássico interestadual já começou a render assunto bem antes de acontecer. Isso porque, questionado sobre o adversário rubro-negro, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu uma resposta atravessada para falar que o que o Mengão tem mais do que a equipe paulista. E aí perguntaram para o Abel Ferreira ontem na coletiva. Abel, pé da vida, que tinha perdido o jogo. O que o Flamengo tem mais do que o Palmeiras, Abel? Aí ele respondeu: o que eles têm? Tem mais dinheiro para contratar jogadores prontos. Só isso. Não sei o método de trabalho se é parecido. Vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores e um treinador que disse que se forem contratados jogadores para dar base, eles os têm lá. Disse que quer jogadores prontos. Isso foi ele quem disse, não eu. Iniciou a coletiva após a derrota do Palmeiras para o Internacional. E o Abel Ferreira finalizou dizendo: tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com a seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelo branco do que eu, melhor do que eu. É um jogo que vamos discutir como sempre fazemos com todos os nossos rivais, como foi hoje. Aí o Abel Ferreira, ele resolveu dar aquela cutucada, dizendo que o que o Flamengo tem, que o Palmeiras não tem. Tem mais dinheiro para contratar jogadores feitos, jogadores prontos. E aí eu colocaria nessa resposta, Abel, o que o Flamengo tem, que o Palmeiras não tem, Mundial. Inclusive, eu mandei essa pergunta para o Tite ontem, na coletiva, eu pedi para ele falar sobre o De La Cruz, o início do campeonato do De La Cruz, a partidaça que fez ontem o uruguaio, a partidaça que fez o Bruno Henrique, a intensidade que aumentou no segundo tempo. E aí mandei para o Tite: Tite, se você me permite, o Palmeiras perdeu para o Internacional e é o próximo adversário do Flamengo. E viralizou uma fala do Abel Ferreira, quando ele foi perguntado o que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem. E ele falou de orçamento. O Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores feitos.
O Palmeiras não tem. Aí eu perguntei para ele, Tite, você concorda com essa frase, com essa fala do Abel Ferreira? Aí o Tite falou assim, aí o Tite contemporizou, claro, né, o Tite é aquele lorde, né, muito bem educado, e aí ele falou, olha, eu entendo a tua pergunta, mas eu preciso analisar o contexto, né? A coletiva do Abel estava rolando quando estava no final do jogo do Flamengo ainda, então ele não teve tempo, ele acabou o jogo, foi pro vestiário e tal, mas eu tentei explicar o que aconteceu. Aí ele falou, olha, preciso analisar o contexto. Só que ele virou pro lado e aí perguntou pro Bruno Spindel, diretor executivo, sobre orçamento. O Flamengo é o maior? São 6 equipes no país com o mesmo orçamento, né? E aí o Spindel confirmou, sim, são 6. Então o Tite respondeu essa fala aí, essa resposta do Abel Ferreira. O que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem? Dinheiro para contratar. E o Tite respondeu, dinheiro para contratar jogadores feitos são 6 equipes no país com o mesmo orçamento. Aí se a gente for analisar, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, de repente, Botafogo agora com a SAF, Botafogo gastou 100 milhões com apenas um jogador, que foi o Luiz Henrique. Então tem dinheiro para contratar. Aí se você for pegar mais 2 clubes, quem é que a gente pode colocar? O Corinthians, mesmo endividado, mesmo quebrado, contratou muito nessa janela. O Internacional pode ser um 6º time aí, com o mesmo investimento do Flamengo, que contratou também muitos jogadores. Pode colocar então nesse top 6 aí. E o Abel Ferreira fez questão de elogiar, né, o trabalho do Tite, disse que o Tite é um treinador mais conhecido que ele, disse que o Tite é um treinador melhor do que ele até. E aí, você concorda? Começou, hein? Flamengo e Palmeiras começou antes do tempo. E domingo, a bola rola lá no Allianz Parque. Já imaginou o Flamengo vencendo a 3ª seguida do Palmeiras lá dentro? Vamos com tudo, hein? Eu volto ainda hoje com muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, na moral, é porque você curte o nosso trabalho. E se você gosta do trabalho do Rafa, dá aí aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui embaixo, botão inscreva-se, compartilhe o nosso conteúdo e vamos com tudo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!